Muito obrigado. Feliz sábado a todos. Very happy to be with you today. Muito feliz de estar com vocês hoje. And in this talk, we're going to be looking at some of the history of self-supporting work. Nessa história nós vamos ver um pouco sobre a história do Ministério de Sustento Próprio. It's important for us to know our history, isn't it? É importante para nós saber a nossa história, não é? It helps us so we don't repeat mistakes from the past. Assim nos ajuda a não repetir os erros do passado. And it can give us inspiration and instruction on how to do better work in the future. E isso pode nos dar instruções, inspiração para fazermos um trabalho melhor no futuro. Before we begin, I just want to have a short word of prayer. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Father, thank you so much for the Sabbath. Senhor, muito obrigado pelo sábado. We're grateful to be able to be gathered here on this country property. Nós somos gratos por estarmos aqui no campo, nessa propriedade, nessa instituição. And we're grateful that we have many that are watching online. E nós somos gratos pelas pessoas que estão assistindo online. Please bless and inspire us Por favor, nos abençoe, nos inspire, as we look into the history of your work, conforme nós vamos olhando a história da sua obra, especially in the area of self-supporting ministries. especialmente agora na obra de sustento próprio. In Jesus' name, Em nome de Jesus, amen. amém. So the beginning of the Adventist movement involved a lot of sacrifice by the early pioneers. A história do movimento adventista envolve bastante sacrifício dos nossos primeiros pioneiros, Especially in the 1840s and 1850s. especialmente nos anos de 1840 e 1850. The denomination was growing through the 60s, 70s, and 80s. A denominação estava crescendo através das décadas de 50, 60, 70, 80, de 1880. But as we'll see in this talk, the sacrifice was definitely not finished. Mas, como nós vamos ver durante essa palestra, o sacrifício ainda não foi terminado, Especially in the area of establishing education facilities. especialmente no que tange a fazer as instituições de educação And in making sure that this message gets spread around the world. e fazer com que essa mensagem seja espalhada através do mundo. So no history of the self-supporting work would be complete without talking about this man, E.A. Sutherland. A história do Ministério de Sustento Próprio não estaria completa se a gente não falasse de Edward Sutherland. E.A. Sutherland grew up in the state of Wisconsin, Sutherland cresceu ali no estado de Wisconsin, which is in fact where I was born and e raised. na verdade é onde o James nasceu e cresceu. It was located very near to our church headquarters here in Battle Creek, Michigan. É localizado bem perto ali da nossa igreja central, a Battle Creek, em Michigan. I was born there, Eu nasci ali. and E.A. Sutherland was born just a little bit E south Sutherland nasceu um pouquinho mais para o sul, in the Mississippi Valley. no Vale do Mississippi. He was born in 1865. Nasceu em 1865. He was raised on a farm. Ele foi criado numa fazenda. So as a young man, he learned the value of hard work E and como patience. jovem, ele aprendeu ali o valor da paciência. One summer, he worked for 1 penny a day. E no verão ele trabalhava por 1 centavo ao dia. Throughout the summer, he earned a total of 35 cents. E no verão inteiro ele ganhou 35 centavos. His dad suggested that he don't spend all that money right away. E o pai dele falou: não gaste esse dinheiro de uma vez. So the following spring, he invested it in onion plants. E na primavera seguinte ele investiu na plantação de cebolas. That following season, he harvested his onions and made a good profit. E aí depois, na próxima estação, ele colheu as cebolas e fez um bom lucro. That was his first business venture. Isso foi seu primeiro empreendedorismo. When he graduated from high school, Quando ele se formou ali no ensino médio, he was teaching at a nearby country school. ele estava ensinando perto de uma escola ali perto no campo. He would ride back and forth to the school on his horse. E ele ia a cavalo para sua casa até a escola todos os dias. But he had bigger things in mind for him. Mas ele queria algo maior para ele. He heard that Dr. John Harvey Kellogg was recruiting young people to go to medical school. Ele ouviu que Kellogg estava recrutando jovens para ir para a sua escola de medical.
medical school. Ok, é para sua escola de medicina. Yeah. Well, actually, at Battle Creek, Kellogg was starting a pre-med school. E em Battle Creek, Kellogg estava iniciando uma escola que vinha antes dessa escola de medicina. And E.A. Sutherland was eager to join that school. E Sutherland queria muito entrar nessa escola. But his father was not happy about that. E seu pai não estava tão feliz com isso. He saw no reason to have any more schooling. Não precisa mais você estudar. The farm was there for him to take. A fazenda está aí para você cuidar. So everyone in the family was against. E todo mundo da família estava contra. And that summer, his dad put him to work very hard. E aí, nesse verão, o pai dele colocou ele para trabalhar em algo bem difícil. He gave him the hardest job on the farm. Ele colocou no trabalho mais difícil da fazenda. They called him a straw monkey. É chamado de macaco de palha, que era aquelas pessoas que ficam jogando a palha ali, juntando esse feno. It was a hard job, and even his mother was against his dad giving him such a hard job. Até a mãe dele foi contra o pai dar esse tipo de trabalho para o seu filho. But Sutherland endured that summer Mas Sutherland, durante esse verão, with singing hymns and praying to God. estava cantando hinos e louvando a Deus. He never complained one time, Nunca reclamou. and at the end of the season, his father said, "He's proven himself now." E no final da estação, o pai falou: realmente você provou que você pode. He can go to college. Você pode ir para essa escola. And so that's exactly what E.A. Sutherland did. E ele foi. He went to Battle Creek for that pre-med school. Foi para Battle Creek, nessa escola que vinha da pré-medicina. And in his third year, E com 30 anos, he met a new incoming freshman named Percy McGann. ele conheceu também esse novato na época, que era o Percy McGann. Percy McGann was an immigrant from Ireland O Percy McGann era um imigrante da Irlanda, who was staying in the home of Ellen G. White. que estava ficando na casa de Ellen White. These two made good friends, and E.A. Sutherland would go over to Ellen White's house and E eles- listen to stories from her. E eles ficaram muito amigos, e aí o Sutherland começou a ir para a casa deles e ficaram muito amigos ouvindo todas as histórias. They called her Mother White. E eles chamavam a Ellen White de a mãe White. Percy was 19 years old. Percy tinha 19 anos de idade. Ed was 23. Sutherland tinha 23. And Ellen White, 61. E Ellen White tinha 61. Recently widowed with the loss of her husband. E Ellen White tinha acabado de perder o marido, estava viúva. Percy was a very focused young person, even more so than Edward. E o Percy era um jovem muito focado, ainda mais que Sutherland. He didn't waste any time. Ele não queria perder tempo. He studied very hard, Estudava muito and he worked very hard. e trabalhava também pesado. He worked in the school bakery Ele trabalhava na padaria da escola and soon became the head baker. e logo ele se tornou o padeiro-chefe. So these two men went through their school. E aí esses dois jovens entraram na escola de medicina. When Edward was finished, he got a job at at a new Adventist college nearby. E aí quando Edward terminou, ele conseguiu um emprego numa escola ali perto. While Percy had the blessing of traveling with S.N. Haskell around Europe. E Percy teve a bênção de viajar com Haskell através da Europa. Haskell was a patriarch that was, working at the General Conference. E Haskell era um dos patriarcas aí que trabalhava na Conferência Geral. So when he returned from his trip with Haskell, Quando ele voltou da Europa com Haskell, he attended a convention of teachers eles foram numa convenção de professores that was gathered there in Michigan. que foi lá em Michigan. And there he was reunited with E.A. Sutherland. E aí ele reencontrou com Sutherland. This was a 4-week meeting Foi uma reunião de 4 semanas. where they spent 3 hours in lecture every day, Todos os dias eles passavam ali 3 horas em and palestras the rest of the day was in private study and in discussions with one another. e depois o resto do dia com discussões, com estudo. They were studying the writings of Ellen White Eles estavam estudando os escritos de Ellen White, and learning how to put her counsels on education into use. aprendendo a colocar os conselhos de Ellen White na educação. Much of the counsels that God gave Ellen White on education were given in the 1880s. A maioria dos conselhos, das orientações que Deus deu a Ellen White, foi dada a ela nos anos de 1880. And so now it was beginning the 90s, and they were just trying to figure out how to apply all of these principles. E ali já estavam nos meados dos anos 90, eles estavam tentando praticar esses princípios ali na educação. So Sutherland and McGann hoped to be able to work together
one day. E eles estavam sempre planejando trabalhar juntos um dia. And it didn't take very long for that opportunity to come around. Não demorou muito para que essa oportunidade surgisse. But first, Sutherland was asked to help teach at the Battle Creek College, so he moved back to Battle Creek. Primeiro, Edward, ele foi convidado para falar lá, para ser professor em Battle Creek. And then he got a call to be the director of a new Adventist college out in the West Coast. E daí ele foi convidado para ser diretor de uma escola na costa oeste, And that's Walla Walla College, que é o Walla Walla College. which is in the state of Washington in the very northwest corner of the U.S. E é bem no noroeste dos Estados Unidos. The school had not yet opened. A escola ainda não estava aberta. This is a picture from later on. This was Isso é uma foto já de depois. not what it looked like in the very beginning. Não é uma foto de como isso se parecia no começo, quando ele chegou lá. Edward had 5 months to get the school started. Edward teve 5 meses para começar a lecionar ali, a ter a escola funcionando. In those 5 months, he attended a camp meeting in Seattle. Nesses 5 meses, ele foi para um acampamento em Seattle, He created a curriculum for the school. criou um currículo para a escola, He put together a catalog for the school. ele fez uma apostila, He had to find and hire Teve 10 teachers, teve que achar e contratar 10 professores, recruit students, recrutar estudantes, oversee the construction, gerenciar a construção and make sure everything was ready for the school year. e ter certeza que tudo estava pronto So para o ano escolar. He was extremely busy. Então ele estava muito ocupado. And in December of 1892, Dezembro de they 1892, started the school with 91 students eles começaram a escola com 91 estudantes, and 10 teachers. 10 professores. By the end of the school year, they had 160 students. No final do ano, eles já estavam com 160 estudantes. But things were not easy there. Mas as coisas não estavam fáceis lá. The building was under construction. O prédio ainda em construção, They did not have much money. não tinham muito dinheiro. But E.A. Sutherland he made sure that they never went into debt. They would only build as they had money. Mas Sutherland teve sempre em mente que eles nunca iam entrar em débito. Eles sempre antes iam ter para depois construir. It was cold there in the winter, Estava frio no inverno, especially that first one. principalmente no primeiro. They only had 2 stoves in the whole building. Eles só tinham duas stoves. Só tinham 2 aquecedores no prédio todo. One was in the chapel, Um na capela one was in the kitchen. e um na cozinha. Okay? In that kitchen was instituted the very first vegetarian menu at an Adventist E college. nesse colégio foi a primeira vez que eles tiveram um menu completamente vegetariano. But there was only one bathroom for each dormitory. Mas só tinha um banheiro para cada dormitório. So they had one bathroom for about 60 women, Um banheiro para mais ou menos 60 and the mulheres. same for the men. E o mesmo para os homens. So it was a smelly situation. Era uma situação um pouco mal cheirosa. And so they wrote a letter to the General Conference for help. E aí eles escreveram uma carta para a Conferência Geral pedindo ajuda. They needed more funds to finish the Eles building. precisavam mais fundos para finalizar o prédio. The General Conference responded them with a letter Conferência Geral respondeu-os com uma carta that detailed the instructions, that gave them detailed instructions Eles deram instruções detalhadas on how to take a bath with a pitcher of water em and a como, basin. em como tomar banho usando uma bacia e uma jarra. So they decided to go out and they bought one pitcher and basin for each room, and the students had to take a bath like that. E aí eles foram comprar uma bacia e uma jarra para cada quarto e os estudantes tomavam banho de canequinha. This is a picture of his young team of teachers. E aí essa é uma foto dos professores da época. He invested a lot in his teachers. They spent retreats together studying the writings of Ellen White. Ele investia bastante nos professores, fazia retiros com ele para estudar os escritos de Ellen White e aplicar os conselhos de educação. Even up to that year, still new writings from Ellen White were being released on the topic of education. E ainda naquele ano, outros escritos de Ellen White, outras visões ainda estavam sendo dadas a Ellen White, mais instruções iam sendo dadas e eles estudando. So they'd get together as a team, Eles se reuniam como um time, read through the testimony, liam os The New testemunhos, Testimony. os novos, and they'd question themselves. How can we
apply this here at e our se school? perguntavam como que a gente pode aplicar isso na nossa escola esse ano. What would it look like here? Como seria se a gente fizesse isso aqui? After 4 years of working in that school, Depois de 4 anos trabalhando naquela escola, E.A. Sutherland was invited to a General Conference session in 1897. ele foi convidado para a Conferência Geral de 1897 There he gave a report from the work that he was doing in Walla Walla. para dar um relatório, obrigado, de como ele estava indo ali em Walla Walla. His school had no debt. A escola não tinha um débito. They had a successful farm Eles tinham uma horta de sucesso and a lumber business e também um negócio de sucesso. because they had a lot of wood on their property. Eles tinham bastante madeira naquela propriedade. In contrast, Em contraste, the Battle Creek School was in significant debt. Battle Creek estava com bastante débito. They had over $90,000 of debt, Eles tinham cerca de $90.000 em débitos. which in today's currency Na moeda de hoje, would be $2.5 million. ou traduzindo, né, para hoje, seria $2,5 milhões de dólares. So it was a desperate situation, Era uma situação desesperadora. and the brethren E os irmãos decided that E.A. Sutherland should come and run the school in Battle Creek. decidiram então que o Sutherland devia ir para Battle Creek agora gerenciar lá. Even though he was only 32 years old, Apesar de ele ter apenas 32 anos de idade. he was considered very young for that Ele kind era of position. considerado muito jovem para aquela posição. It was usually, the older patriarchs that were leading the school. Geralmente eram os patriarcas mais experientes e que estavam liderando essas instituições. And so E.A. Sutherland and his wife moved back to Michigan to be Yes. the directors of Battle Creek. Sutherland e sua esposa se mudaram agora então para Battle Creek para gerenciar essa escola. And he told them, I'll take the job as long as I can choose the dean of the college. Olha, ele falou, eu vou sim assumir a responsabilidade desde que eu possa escolher o preceptor dessa escola. And who did he choose? E quem ele escolheu? Percy McGann, Percy McGann, his good friend. o seu bom amigo. And so they got together and they decided they were going to try to bring in reforms at the Battle Creek College. E aí eles então se reuniram e falaram, nós precisamos trazer algumas reformas para esse colégio. But they quickly found out it was a lot harder bringing reforms at an older established school than in the new one. E eles Michigan. descobriram que é muito mais difícil você fazer uma reforma numa escola que já está estabelecida do que em uma nova. And this school was not in the country at all. It was built in the city. E essa escola não era no campo, era na cidade. They only had 7 acres of property Eles só tinham mais ou menos cerca de 3 hectares, 30 mil metros de propriedade, filled with the school buildings, cheia de prédios, dormitories, dormitórios, a baseball field, and a tennis court. um campo de beisebol e também uma quadra de tênis. So they were struggling to know how can they implement the councils in that kind of situation. Eles estavam lutando ali, vendo como é que a gente pode aplicar esses conselhos aqui dentro dessa escola. Sutherland wanted to develop students that were practical in work, E Sutherland queria desenvolver os alunos no trabalho prático as well as strong academically. e também na parte acadêmica também. So he decided to do something quite radical E aí ele decidiu fazer uma coisa bem radical. by plowing up the baseball field and tennis court Eles araram o campo de beisebol e também a quadra de tênis, having all the students spend a portion of their time in the gardens. para que todos os estudantes pudessem passar uma parte do tempo na sua horta. Well, people were thinking Sutherland is a little bit, extreme. Bem, as pessoas estavam pensando que Sutherland era um pouco extremo, But he was not done yet. mas eles ainda não haviam acabado. He proposed the idea of selling the school, Ele propôs a ideia de vender a escola, which was a beautiful building o que era um belo prédio, that was not very old. não era muito They velho, put a lot of money into it. puseram muito dinheiro lá, And here's this young new president saying, we need to sell it and move to a farm. e estava esse novo presidente agora falando, olha, a gente precisa vender e se mudar para uma fazenda. Well, that was not a very welcome idea by many. Essa ideia não foi muito bem-vinda naquela época. But he did have some support. Mas ele tinha algum apoio. Dr. Kellogg himself supported the idea. O próprio Dr. Kellogg, ele apoiou a ideia And do you recognize the man on the right? e reconheceu que essa ideia era boa. Who's that?
That's A.T. Jones. Ah, sim, ele perguntou se você reconhece esse homem à esquerda. Esse homem é o A.T. Jones. And they gave him support, but it was kind of the church board was a bit divided on the issue. A igreja estava um pouco dividida sobre esse assunto. Parents were also unhappy with that idea, and many students. E os pais dos alunos também não estavam muito felizes com essa ideia. They had it in the mind, we're going for a higher education, why do we need to go to a farm? Most of the people were from farms. A gente precisa de uma educação mais alta. Para que a gente vai se mudar para a fazenda? But eventually they were successful to do that. Mas eventualmente eles conseguiram fazer com que isso se tornasse realidade. But before that was realized, there was one other thing I wanted to share. Mas antes disso eu queria dividir algo aqui. In 1898, em 1898, Sutherland received several letters from churches that were asking him to send students to help with the church schools. Sutherland estava recebendo várias cartas de pessoas o requisitando para cuidar de outros lugares. Ellen White had written, if there was even 6 students in an area, we should start a little church school. Ellen White falou que se tivesse pelo menos 6 crianças ali na região, que era para ele começar uma igreja naquela região. We can't let the world educate our children. A gente não pode deixar o mundo educar nossas crianças. But they need to be educated. Eles precisam ser educados. And so there was this appeal to start schools. Então tinha esse apelo, na verdade, para estabelecer escolas. So Sutherland, little country schools would be in a building looking like that. Escolas no campo se pareceriam com algo aqui em torno dessa foto. So Sutherland went to the student body. E aí Sutherland foi lá para a direção da escola. And he asked if any of the students would interrupt their studies and go help these little church schools. E aí falando para os estudantes irem ajudar nessas escolas igreja. Not one student would respond to the call. Nenhum estudante quis ir ajudar nessas escolas. So the next day at the chapel meeting, E aí no dia seguinte na capela, he repeated the exact same appeal. ele de novo apelou aos estudantes a mesma coisa. Until finally a young girl stood up. Até que uma menina se levantou. She said, "I'll go." Falou, eu vou. And then another girl stood up. E aí outra menina também. And soon there were 7 of them. Daqui a pouco tinham 7 delas. And they went and they started these little church schools. E eles começaram essas escolas igreja. By Christmas time of that year, E no Natal daquele ano, they had 7 new church schools operating. eles tinham 7 novas igrejas e escolas em operação. By March, E em março there was 13. tinha 13. And by the next year, they had 57 new church schools. E depois de um ano eles tinham cerca de 57 igrejas e escola. 2 years later, 2 anos depois, 150 new church schools. 150 novas igrejas e escolas. Sutherland was working on the plan, with God's help, obviously, on multiplication. Sutherland estava trabalhando no plano de Deus de multiplicação. So it was then a couple years later, E depois de 2 anos, mais ou menos, at the 1902 General em Conference, 1901, na Conferência Geral, that Ellen White herself attended Ellen White estava lá, pessoalmente, and pleaded with the brethren that they needed to move the Battle Creek School e falou para os irmãos que Battle Creek precisava se mudar para o campo. to the country. And so that helped give support for Sutherland and McGann. E isso ajudou Sutherland e McGann terem suporte da direção para eles se mudarem para o campo. So they moved from that big fancy building E aí eles se mudaram daquele prédio super luxuoso to Berrien Springs, Michigan, para Berry Springs, Michigan, where currently is Andrews University. onde hoje é a Andrews University. But in the beginning they didn't have hardly any buildings. Mas no começo não tinham quase que nenhum prédio. So they had to use a local courthouse that had been abandoned Eles tiveram que usar um prédio que estava ali abandonado and a jail e uma cadeia for their classrooms. para as salas de aula. Then they put the students to work Eles puseram os estudantes para trabalhar, making little cottages. fazendo little what? Little cottages. Depósitos pequenas casas.
Okay? There was Cabanas. no electricity, Sem eletricidade, no indoor plumbing, não tinham encanamento and no heat, e sem aquecimento. which was worse than Walla Walla because Michigan is very cold in the winter. Pior que o Walla Walla, porque Michigan é ainda mais frio. So, you know, Michigan can get 0 degrees Fahrenheit. Em Michigan, pode-se chegar a 0 Fahrenheit, que deve ser em torno de menos 15, menos 40 graus Celsius. Obrigado. Possibly with a Wow. with a wind chill, maybe minus 40, but that would be extreme. Bem frio. So they had to bundle up with blankets, and in the morning they would run into the chapel and surround themselves around the fire. E aí de manhã eles tinham que se enrolar em alguma coisa ali e ir perto do fogo para a capela. But Sutherland believed that they needed to get strong for the mission field. Sutherland acreditava que eles deviam se tornar fortes para ir para a missão. So he was okay that they didn't have a lot of comforts. Então ele estava ok que não tinha muito conforto. He was trying to toughen them up, so when they Eles- go to the mission field, they'd be prepared. Ele estava tentando ali fazer as pessoas fortes para que no campo de missão elas estivessem preparadas. Percy McGann's wife invested all of her inheritance into the construction of the new school. A esposa de McGann, ela investiu todos os seus bens ali na construção dessa escola. This is one of the early buildings that they built. Isso aí é um dos primeiros prédios ali da escola. Also, open air. E também era bem arejado. And so the work was growing there. Então o trabalho estava crescendo lá. This is a picture of years later how it Isso é looked. uma foto de anos depois como estava aparecendo. And they had a new name for the school called the Emmanuel Missionary College. E aí colocaram de Emmanuel, what's the name? Emmanuel Missionary College. A escola missionária Emanuel. The picture. Yeah. Thanks. So but they were still getting a lot of resistance from the church on some of the reforms that they were bringing to the school. Mas eles começaram a ter bastante resistência da igreja com as reformas que eles estavam tentando implementar. And Ellen White had now was living in California, E Ellen White estava vivendo na Califórnia. and it was, she wasn't there to give them support. E ela não estava lá para dar apoio a eles. And people started spreading rumors that Ellen White was against what they were doing. E aí começaram a surgir rumores que Ellen White estava contra o que eles estavam fazendo. Many thought that Sutherland was making Adventist education a mockery to the other denominations. Estavam falando que Sutherland estava fazendo da educação algo de zombaria e não algo para se orgulhar. And so it was a very stressful situation. E estava numa situação bem estressante. Sutherland knew where he wanted to go, but he didn't have the support of the brethren. Sutherland sabia aonde ele queria chegar, mas ele não estava tendo apoio para He chegar had lá. built up the farm there. Ele já tinha construído a fazenda lá. They had a dairy farm. Tinha uma fazenda de laticínios, They had a large fruit orchard, também uma horta de frutíferas, a big garden. bastante horta de The hortaliças, students were doing all that work. e os estudantes fazendo todo o They trabalho, were milking the cows. tirando o leite das They were vacas, building the buildings. construindo os prédios. As far as Sutherland was concerned, things were going very well. E para Sutherland, as coisas estavam indo bem, But not everybody felt the same. mas nem todo mundo estava sentindo da mesma forma. So, due to all of the stress, E devido a todo esse estresse, Percy McGann's wife had a nervous breakdown. a esposa de McGann teve um estresse nervoso, teve algo mais forte. She already had kind of a frail constitution or frail health. Ela teve, me ajudem aí, Her health was kind of weak. a sua... Hã? Ah, tá, ela já tinha uma saúde fraca, ok, sorry. And so when this nervous breakdown happened, it hit her very hard. E aí esse estresse nervoso realmente pegou ela muito forte. And she ended up dying E ela acabou falecendo 3 months later, it was in the year 1904, 3 meses depois, no ano de 1904, leaving 2 small children for Percy to deixando raise. 2 pequenos filhos para Percy criar. So Percy McGann and Sutherland both agreed that they should resign their positions. E aí Percy McGann e Sutherland, eles concordaram que eles deveriam sair da sua posição. They
They were praying about what to do with their lives now. Eles estavam agora orando a respeito do que fazer da vida deles. To that point, they had always been denominational workers, E até aquele ponto eles eram obreiros da instituição adventista. but now they were lay people. E agora eles eram leigos. And what were they going to do? O que eles vão fazer? Eram membros comuns. Sutherland always had in his heart a desire to go down south. Sutherland sempre quis no seu coração ir mais para o sul. Because Ellen White had written a lot about the need to advance the work in the southeast of the United States. Porque Ellen White havia escrito bastante a respeito de melhorar, de crescer a obra no sudeste dos Estados There Unidos. were very few Adventists there. Porque já haviam poucos adventistas lá. And the South was still recovering from the Civil War and were struggling with poverty. E o sul ainda estava lutando ali contra os efeitos da guerra civil e da pobreza. But so Ellen White encouraged them. She said, maybe God wants you to go down south and E start aí- a new school there. E Ellen White então os encorajou a ir realmente para o sul e começar uma nova escola lá. So they boarded the boat of Ellen White's son named Edson. E aí eles emprestaram o barco de Edson, filho de Ellen White, This was a missionary boat. e era um barco missionário. They traveled up and down the rivers trying to help different poor people. Eles viajavam através dos rios tentando ajudar pessoas mais pobres. And Sutherland had already been down there now and had looked at a lot of properties. E aí Sutherland já havia viajado e olhado várias propriedades. And when Ellen White was traveling herself with her son E aí quando Ellen White estava viajando sozinha com seu filho down this river, através desse rio, they broke down. o barco quebrou. Okay, right here. Bem aqui. At the time, that day, Sutherland was in Nashville, Naquele dia Sutherland estava em Nashville. and Ellen White told her son Edson that she wanted to come and look at this property here. E aí ele recebeu um chamado de Ellen White para ir dar uma olhada numa propriedade. Because Edson told her that was the one that was for sale, one of the ones that was for sale. Porque Edson havia dito que essa era uma das propriedades que estava à venda. But Edson told her, no, we don't need to go see it because Sutherland doesn't like that property at all. Ah, não, Edson falou que não queria ver essa propriedade porque Sutherland não havia gostado nem um pouco dessa propriedade. Ellen White said, help me off the boat. I want to go see the property. A Ellen White falou, olha, me ajude a descer do barco, eu quero ver essa propriedade. Okay? So, without arguing anymore with his mother, he took her there. E aí ele não quis mais discutir com a mãe dele, ajudou ela, They looked at the field, e olharam para o campo, full of rocks. cheio de pedras. And Edson just shook his head. E Edson só balançou sua cabeça. Such a bad property. Nossa, que propriedade horrível. But Ellen White, when she saw it, Mas Ellen White, quando viu, her eyes got really big. os olhos dela ficaram She grandes. said, I saw this property in a vision. Eu vi essa propriedade numa visão. This is the one that God wants for the new school. Essa é a propriedade que eles devem comprar para a nova escola. Edson started to get nervous. Edson começou a ficar nervoso. So he came down to Nashville and he told Sutherland, E ele foi lá para Nashville e falou para Sutherland: my mother wants to see you. minha mãe quer te ver. She's on the boat Ela está no barco, up here. Okay? ali no ponto vermelho. I broke down, he said, Eu quebrei, o barco quebrou. right at the Johnson property. Bem na frente da propriedade Johnson. Sutherland was upset with him. Sutherland estava chateado com ele. How could you break down right there at Como that que você vai property? quebrar bem na frente dessa propriedade? Okay, I'll go see her. Ok, eu vou vê-la. And he goes onto the boat. E aí ele entra It no was barco. it was the evening, about 6 o'clock. Era mais ou menos 6 da tarde. Yes, Sister White? Sim, irmão White, She said, I found the property. nós achamos a propriedade. God wants you to have the Johnson property. Deus quer que você compre a propriedade dos Johnson. Are you sure? Você tem certeza? Did you see it? Você viu isso? Was it clear? Era uma visão clara. And he began to talk with her. Eles começaram a conversar. They talked until 12 o'clock midnight. Conversaram até meia-noite desse dia. Eventually he agreed that tomorrow he would go look at it once more. Até que ele se convenceu de que ele olharia uma vez mais. So he and Percy McGann was looking at the property that day, E aí Percy McGann estava olhando a propriedade esse dia. and they were troubled. They were really bothered about it. E eles estavam realmente perturbados em comprar essa propriedade. So they knelt down and they prayed.
E eles se ajoelharam e oraram, asking that God would soften their hearts. pedindo para Deus amaciar o coração deles. You see, Sutherland and McGann had in mind to start a very small school. Sutherland e McGann tinham em mente começar uma escola bem pequena. I mentioned this on the Thursday night's lecture. Eu falei isso na palestra de quinta-feira. But God had other plans for them. Mas Deus tinha outros planos And para they eles. agreed that God had led them by following the testimonies to this point in their life. E eles concordaram que eles estavam seguindo os testemunhos de Ellen White até esse ponto da vida deles. How can they go against the testimonies now? E agora, como que eles poderiam ir contra esses testemunhos? So they said, okay, we'll Okay. move forward with you. Nós vamos em frente. So at first the lady didn't want to sell it to him Primeiro, a senhora não queria vender, because they were Northerners. porque eles eram... What? They were Northerners. Eles eram do norte, Yankees. Yankees. She hated Yankees. Ela odiava os Yankees, que Não. são as pessoas que vêm do norte dos Estados Unidos. Said, I will never sell my property to a Eu nunca vou vender minha propriedade para um Yankee. Now get off my property. Saia da minha She propriedade. was very rough with them. E ela foi muito dura com So eles. they came back to Ellen White and they said, we're sorry, she won't sell it to us. Aí eles foram para Ellen White, voltaram e falaram, olha, não said- tem jeito, ela não quer vender pra gente. She said, I will go see her. Pode deixar que eu vou vê-la, Ellen White falou. So Ellen White paid a visit to the lady. E aí Ellen White foi para visitar a senhora. Now Ellen White was also a Yankee, E Ellen White também era uma Yankee, era do norte. but somehow this lady liked Ellen White. Mas, de alguma forma, essa senhora gostou de Ellen So they White. developed a little friendship and E they eles- began talking a lot. Elas desenvolveram uma pequena amizade, começaram a conversar. Ellen White made many visits to her. Ellen White fez várias visitas para ela. Sometimes Ellen White said the woman was like the devil, E, às vezes, Ellen White falava que essa mulher era como o demônio. but other times she was sweet as an angel. E, outras vezes, era doce como um anjo. And she kept going back and forth on whether she would sell them the property. E, vez ela queria vender, vez ela não queria vender, e ela ficava nessa indecisão. Finally, she agreed. Até que, finalmente, ela concordou. But Sutherland had no money, Mas Sutherland não tinha dinheiro. and it was expensive. E era caro a propriedade. Ellen White went around and she raised all the money, E Ellen White foi para lá e para cá, conseguiu levantar esse dinheiro. and she told Sutherland that he needed to write up a new non-profit organization, E aí falou para Sutherland write up the documents for a new non-profit organization. desenvolver, conseguir novos documentos para uma organização não governamental. And she said, I will be on your board, E falou, eu vou estar no seu board. which was very significant because Ellen White never sat on any other board her whole life. E foi muito significante porque Ellen White nunca fez parte de nenhum outro board em toda a sua vida. She knew that this work would be criticized Mas ela sabia que esse trabalho seria criticado because it would not be owned by the church. porque não seria debaixo do guarda-chuva da igreja, da instituição. It would be owned by a small board of faithful church members. Essa escola seria liderada por irmãos leigos, comuns da igreja. Obrigado. But she did want to include some of the some very faithful church leaders. Mas ela quis colocar realmente pessoas que estavam, pessoas de fé ali no board da And so she escola. recruited S.N. Haskell E aí, então ela recrutou Hassan Haskell and George Butler, who was a previous General Conference president. e também George Butler, que era o ex-presidente da Conferência Geral. At this time, he was the Southern Union president. E nessa época ele era o presidente da Southern Union. Because God gave her this vision that lay people need to be working close with church leaders. E Deus deu essa visão a Ellen White que os membros comuns da igreja deveriam trabalhar sempre perto, em conjunto com os líderes da igreja. But God also showed her that the lay people need to take more initiative and start ministries that don't need to be run and controlled by the church leaders. E mostrou também que os membros comuns da igreja que deveriam tomar mais iniciativa para que essa união acontecesse. Every church member needed to be out working for the Lord. Todo membro da igreja deveria ser um ativo trabalhador para a obra do Senhor. And this school in Tennessee was going to train lay people to do that kind of work. E essa instituição iria treinar pessoas para fazer esse trabalho. And so Leigo. the property only had one building, it was one house. E a propriedade tinha apenas uma casa. So in the beginning they did everything in here.
E no começo eles fizeram tudo nessa casa. That's where the staff was living. Os trabalhadores viviam ali. That was the cafeteria. O refeitório era ali. That was the classroom. As salas de aula. That was the office. O escritório. Everything was in there. Tudo estava ali. The only other building was a barn. E o único outro prédio era um celeiro. That was full of pigs. Que estava cheio de porcos. Rats. Ratos. Flies. Moscas. And just was in terrible condition. Estava numa condição terrível. So they had to try to clean all of that out of there. Então eles tiveram que limpar tudo isso de lá. And that's where the new students had to start. E ali que os novos estudantes tiveram seu início. So they called it probation hall. Era chamado hall da aprovação. If you could survive Se você sobrevivesse probation hall, ao hall da aprovação, you could endure anything that Madison had to give you. você iria resistir a qualquer outra coisa que Madison iria te proporcionar. So, yeah, they call it the Madison School. Assim, e daí então o nome dessa escola é chamada de Madison. Times were hard in the beginning. Os That first tempos year. eram difíceis no começo. They brought down some canned fruits and vegetables from Michigan. Eles trouxeram algumas latas de frutas e vegetais de Michigan, They had a bit of corn, um pouco de milho, but they ate a lot of bread and milk. mas eles comiam bastante pão com leite. They also ate cornbread and milk. E depois com milho, pão de milho com leite. For variety, they would crumble up their white bread and put it in milk. E para variar um pouco, eles amassavam um pouco o pão e comiam com leite. So the food was very limited. Então a comida era realmente limitada. And the people were complaining E as pessoas começaram a reclamar about having to eat the same thing every day. sobre ter a mesma coisa todos os dias. And E.A. Sutherland reminded them that the children of Israel ate manna for 40 years. E aí eles começaram a lembrá-los que os filhos de Israel comeram maná por 40 anos. The beginning was with a lot of O sacrifice, começo foi com muito sacrifício, but they were training strong people. mas eles estavam treinando pessoas fortes. So just like when Sutherland was at Battle Creek, E então, quando Sutherland estava em Battle Creek, and he inspired the students to go out and start church e eles schools, inspiraram os estudantes a começarem aquelas igrejas e escolas, now he was doing the same in Madison. agora eles estavam fazendo o mesmo em Madison. If you weren't committed to go out and start a mission project, you weren't allowed to come to the Madison School. Se você não quer começar o seu próprio projeto, você não precisa nem vir para Madison. So at Madison, they studied, they worked, Então, em Madison, eles estudaram, eles trabalharam, and in those first few years, like I shared on Thursday, e os primeiros anos, assim como eu dividi aqui na quinta, they had started some 11 projects, eles começaram cerca de 11 projetos. which grew from there to 30, then 40, Depois cresceram para 30, para 40, then 60, 70, 60, 70, and the work began to really grow in the e South. o trabalho começou realmente a crescer no sul. And it had a great impact on the worldwide church. E eles tiveram um grande impacto na igreja mundial. It set an example and a vision of how lay people can get more directly involved in ministry. E eles implantaram um padrão de como os membros comuns podem ajudar os seus líderes na obra, Without being salaried from the church. sem o salário da igreja. They were strong people. Eram pessoas fortes, They could go anywhere in the world poderiam ir a qualquer lugar do mundo, and work with their hands, trabalhar com suas mãos, start businesses, start farms, começar negócios, começar fazendas, to support themselves, para sustentar a si and, mesmos and spread the three angels' messages. e espalhar a terceira mensagem, as 3 mensagens angélicas. They did it with restaurants, Eles fizeram isso com health restaurantes, food production, casas de produtos naturais, agriculture, agricultura, and a lot of other practical skills. muitas outras práticas, habilidades práticas. Along with their starting of schools, mission schools, and schools for children. E juntamente começando essas escolas para as crianças e outras instituições. So that is how things got started. Então é assim que as coisas começaram. So what are the roots of self-supporting work? Então qual que é a raiz do Ministério de Sustento Próprio? The roots are through the Madison School, As raízes vêm de Madison, da escola de Madison, which was directly inspired by God que foi diretamente inspirada por Deus and given to us as a pattern school to be replicated around the e world. dada a nós como um padrão para ser replicada ao mundo. Today, this is still God's desire Hoje ainda é a vontade de Deus that lay people
are consecrating themselves for service. Que pessoas, membros comuns, consagrem-se a si mesmos para ajudar as pessoas. And giving their lives to spread the love of God E dar as suas vidas para espalhar o amor de Deus. and the three angels' message E as 3 mensagens angélicas around the world. através do mundo. So I think I showed that the other day. So this is Sutherland Esse é o Sutherland, à esquerda, in his later years. já nos seus anos posteriores. And this is a picture of McGann E aqui McGann, when he went to quando California. quando ele foi para a Califórnia. In 1914, he was called away from Madison Em 1914 ele foi chamado para sair de Madison to go start a new school called Loma Linda. para começar uma nova escola chamada Loma Linda. The mission school was called the College of Medical Evangelists. A escola se chamava Colégio de Evangelistas Médicos. It was a one-year school. Era uma escola de 1 ano. And the founder of Wildwood studied in that school. E o fundador do Wildwood estudou nessa escola. In the last year before it closed. E no último ano, antes de fechar, So there's roots from Madison to Wildwood então há raízes de Madison para o Wildwood. and to self-supporting work around the world. E também para os ministérios de sustento próprio através de todo o mundo. But with God's blessing, it should always be something that is working in harmony with the local church leadership. Mas isso sempre deve acontecer, né, com a bênção de Deus trabalhando em conjunto, em harmonia com os líderes locais. It was never God's plan to branch off and work in an independent Nunca way. foi plano de Deus que a gente fizesse algo independente, totalmente independente, saísse do ramo da igreja. Let's have a word of prayer. Vamos ter uma oração. Our Father, Querido Deus, we want to thank you so much nós queremos te agradecer for your mercy. pela sua misericórdia. We pray that you would forgive us Nós pedimos que o Senhor nos perdoe for our Laodicean ways. por nossa condição de Laodiceia. Forgive us for our selfishness. Perdoe-nos por nosso egoísmo. Help us to lay self aside, Ajuda-nos a nos colocarmos à parte, to not just seek comforts in this world, para não buscarmos conforto nesse mundo, but to be willing to sacrifice mas estarmos dispostos a nos sacrificar, that others may learn about Jesus. para que outros possam aprender sobre Jesus. We pray for your blessing now and the rest of this day. Nós oramos pelas suas bênçãos durante esse dia. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.